Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live de quarta-feira, 19h30. Muito obrigado pela participação, pela presença. As lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30, sempre com o objetivo de trazer informações para vocês sobre como se livrar dos sintomas da ansiedade. Muito obrigado pela participação, pela presença. As dúvidas, as perguntas de vocês são sempre bem-vindas. E lembra que eu estou ao vivo aqui em várias plataformas. Não dá para responder todo mundo, mas à medida que a gente vai desenvolvendo aqui, vocês vão participando e eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigado pela participação, pela presença de todo mundo aí nessa live. Lembrar vocês também que o principal tratamento para a ansiedade é a psicoterapia. Você pode entrar em contato comigo aqui no Instagram, @Dr. Paulo Antônio Almeida, ou no e-mail que está passando aí na tela, ou ainda nas outras plataformas. E você pode, com certeza, enviar o seu celular para a gente poder agendar uma sessão online que tem uma hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. E ainda, dia 27 de setembro, sábado, das 9 às 13 da manhã, eu vou realizar um workshop online, como se livrar dos sintomas da ansiedade. O link está aqui na bio de todos os meus do Instagram, de todas as minhas redes sociais, e também aqui no chat eu coloquei o link e afixei ele. Clica lá para você ver e se inscrever nesse workshop, que é apenas R$ 97. Aproveite essa oportunidade de ficar comigo 4 horas, para nós entendermos a sua história de vida, vocês entenderem o mecanismo da ansiedade, eu explicar as técnicas, as práticas que eu utilizo na psicoterapia e aplicar com vocês também nesse workshop. Então vão ser 4 horas aí intensas que a gente vai concentrar e vamos render bastante com muitas técnicas, métodos, muitas metodologias para você cada vez mais ficar livre dos sintomas da ansiedade. Então, um grande passo para você dar, aproveita a oportunidade, apenas R$ 97. Clica no link aqui das minhas bios em todas, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, e aqui também no chat agora, eu estou fazendo aí essa transmissão e você tem um link aqui que você pode entrar para poder clicar. Deixa eu ver se o link está funcionando. Vocês contam para mim se o link está funcionando sim. Talvez não esteja, porque eu estou vendo aqui que ele pode estar aqui, ó, com algum problema esse link, tá? Agora que eu estou vendo, deixa eu ver. Não dá, ele tá ativo. Pode clicar aí que você vai chegar nesse aqui, ó. Esse link aí que está aqui que eu fixei para vocês. Ele está ativo. Pode clicar que vai dar bom, vai dar legal, tá bom? Na live de hoje eu quero falar desse tema que preocupa tantas pessoas, esses sintomas. Esse choque no coração pode ser só ansiedade? É uma grande pergunta que aparece aqui para mim às vezes. Os problemas do coração são muito intensos e trazem muitos transtornos, muito medo, muito pavor. E é importante a gente estar entendendo como que isso acontece, por que que isso acontece, né? Esses desconfortos de dores, de choques do coração, uma pressão, também um tipo de batimentos irregulares, essa dificuldade de respirar também, de pegar o seu ar, né? Você forçar você a respirar, muitas vezes se sentir sufocado, e aí toda essa tensão aí nessa região do tórax, você ter os corações, os batimentos cardíacos irregulares, saltando pulos, tem uma dormência nos braços, nas mãos, você tem dores aí nessa região toda do coração, também esse batimento, às vezes, muito difícil, muito alto, do coração também, e ele não abaixa rápido, né? E aí, depois você vai em inúmeras visitas ao médico, ao hospital, você faz testes, exames de todos os tipos, o seu médico muitas vezes fala que você não tem nenhum problema no coração, só que esse sintoma no coração persiste. E aí você continua preocupado, você continua aí tenso mesmo, né? E aí você pensa, nossa, será que o médico não viu algum problema, não conseguiu captar algum erro aí no exame? E aí você fica mais obsessivo desses sintomas do coração e no tórax também. Aí você continua testando, checando seu coração, a pressão arterial, vendo os sintomas, as dores, o desconforto, e até você ver que muitas vezes isso não adianta também, mas os sintomas continuam mesmo, né? E aí você vai checar os pulsos, ver se está funcionando bem, e esse cheque o tempo todo, ele faz com que você fique ainda preso nessa armadilha de medo e desespero dos sintomas da ansiedade. Então, é claro que sintomas da ansiedade do coração isso podem afetar não só a área do tórax, mas também trocar em outras áreas também, migrar.
né, em várias áreas da região do tórax, próximo ao coração. E aí você fica muito preocupado. Esses choques aí, lembra que o coração é um músculo, e a musculatura do nosso corpo, ela contrai e relaxa muito rápido. Então, essa contração e relaxamento do coração rápido traz esses choques aí. E isso faz com que você fique muito apavorado, achando que realmente tem alguma coisa grave, que pode chegar até um infarto, né? Mas lembra que a gente tem trabalhado aqui nas lives, semana passada eu dei aulas aqui, 4 aulas seguidas, de 4 dias seguidos. Vou voltar com essas aulas aí semana que vem, para a gente poder cada vez mais entender esse mecanismo da ansiedade primeiro. Porque você entendendo por que isso acontece, às vezes é difícil isso, né, gente? Como explicar para a pessoa de uma forma mais popular possível, de uma forma, como eu diria, popular mesmo, né? Uma linguagem simples, como que o mecanismo da ansiedade ele atua no corpo, né? E na mente. Isso é um desafio mesmo, né? Como entender que os pensamentos e sentimentos eles acionam o sistema hipotálamo produzindo hormônios de estresse. Não é isso? Vou te pedir aqui, pensar numa explicação que ajude vocês a entender isso, né? Porque é difícil, quem não é da área da psicologia, da psiquiatria, né? É porque a pessoa fica muito presa nessa ideia de que é difícil compreender como que uma emoção, como que um pensamento, um sentimento, ele vai trazendo tanto essa tensão mesmo, né? E aí, muitas vezes, é como uma central de alarmes, né? Imagina que dentro da sua cabeça existe uma central de segurança, como aquelas que monitoram câmeras e alarmes de uma casa. Essa central se chama hipotálamo, né? É uma região do cérebro que funciona como uma central de segurança. Então, quando você pensa em algo assustador, aí se eu tiver infarto, meu coração está dando um choque, se eu tiver infarto, e se algo ruim acontecer, o cérebro entende isso como uma ameaça real, mesmo que não exista perigo de verdade. O hipotálamo, ele recebe essa informação, então essa área do cérebro chamada hipotálamo recebe essa informação e imediatamente ele aperta um botão vermelho. Alerta, prepara o corpo para você lutar ou fugir. É nesse momento que várias coisas acontecem ao mesmo tempo. O coração dispara, como se você fosse correr de um leão, a respiração fica curta e rápida, os músculos ficam tensos, a mente começa a procurar mais sinais de perigo, né? E aí, na verdade, não existe leão nenhum. É só um pensamento ou uma emoção que ativou esse alarme. Então, a ansiedade, ela é como se fosse um alarme falso. O sistema de segurança dispara quando não há ladrão. E o corpo sofre como se fosse real, mas é apenas a mente confundindo o sistema. Então, a sua ansiedade é esse alarme falso. E o pensamento, a emoção, ela dispara a região do hipotálamo mesmo, né? Mas o perigo só existe na mente mesmo. Então, quando você aprende a acalmar, a entender esse mecanismo de ansiedade, o coração volta ao normal, a respiração também volta e a paz retorna aí a você, né? É isso que a gente precisa entender cada vez mais esse mecanismo de luta e fuga da ansiedade, né? Mecanismo também de hiperestimulação do corpo. Como que a produção excessiva de hormônios de estresse, ela vai causar com o aumento dos hormônios de estresse, cortisol, adrenalina. Como que vai causar isso, né? É isso que a gente precisa entender cada vez mais, porque entender isso vai te dar mais condição de procurar o quê? A terapia, a psicoterapia, que é o melhor tratamento para a ansiedade, vai te ajudar também a dar a condição de você buscar fazer meditações, relaxamentos, ainda que seja de 3 minutos, né? Então, imagina aí uma cidade em alerta. Imagina que seu corpo é como se fosse uma cidade. No centro dessa cidade existe uma central de segurança que é o hipotálamo. Então ele tem a função de vigiar tudo.
e ele soa o alarme quando percebe algum perigo. E aí, de repente, tem um alarme falso, tem um ladrão solto por aí, na verdade era só um boato. E o pensamento ou preocupação da sua mente criou esse boato, mas o hipotálamo não sabe distinguir se é real ou não. Ele aperta o botão vermelho do alarme. E aí o que acontece, então? Você tem aí soldados químicos, adrenalina e cortisol, nessa central, nesse eixo hipotálamo, glândula pituitária, glândula adrenal, né? A adrenalina, ela corre pela cidade como sirenes de polícia, acelerando tudo. O coração bate mais rápido, a respiração fica curta, os músculos se contraem, e o cortisol é como um prefeito liberando a energia extra. Tira combustível dos estoques para que a cidade sobreviva a esse suposto ataque. E o problema é da repetição. Se esse alarme dispara de vez em quando, tudo bem. A cidade se recupera rápido. Mas quando o alarme toca todos os dias, cada pensamento negativo, cada medo, cada e se, os soldados químicos não têm descanso. Então a cidade fica hiperestimulada. Trânsito caótico, coração acelerado, né? A fumaça no ar, a respiração fica ofegante, as ruas ficam cheias de tensão, os músculos rígidos. Então, na verdade, nunca houve ladrão. Pode até haver, como ocorreu aí com a pandemia, os problemas que você tem mesmo. Mas é o pensamento ali que está gerando isso, né? Então, a cidade gastou toda a energia como se tivesse lutado contra uma guerra. É isso que a ansiedade faz. Ela transforma um pensamento em uma maratona de reações físicas reais, né? E a ansiedade é como você viver numa cidade onde o alarme dispara sem motivo o tempo todo. E seu corpo libera adrenalina, libera cortisol, preparando você para uma luta que nunca acontece. Então, o segredo é você aprender a desligar o alarme e ensinar o corpo a voltar ao estado de paz. É claro que compreender isso é um primeiro passo para você se engajar no tratamento da ansiedade, como eu sempre falo aqui. É um processo que você precisa cada vez mais compreender para que você possa investir na sua recuperação e no seu tratamento cada vez com mais eficácia mesmo. E isso é gradativo, é uma conquista diária, que você pode compreender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, fazer ações para recuperar o seu bem-estar, a sua saúde e o seu equilíbrio emocional mesmo. É claro que isso é gradativo, porque, infelizmente, não tem cura rápida para a ansiedade, mas você vai conquistando esse espaço gradativamente, né? Lembra, esses sintomas da ansiedade, do coração disparar, choques no coração, eles podem ocorrer com muita frequência ou com baixa frequência, né? Você pode também os sintomas da ansiedade, um dia você está bem, no outro dia não, uma semana você está bem, na outra semana não, né? Isso pode acompanhar uma série de outros sintomas também. Ou muitas vezes você está muito nervoso. O que eu trato muito na psicoterapia é a pessoa compreender o que aconteceu na vida dela na semana anterior à sessão que gerou esse estresse, esse sintoma que ela está apresentando. O que acontece que é muito comum é que as pessoas geralmente esquecem o que aconteceu com ela durante os dias anteriores, né? Mas à medida que você vai fazendo a psicoterapia, que você vai entendendo isso, você vai fazendo as ligações. Ah, tá. Eu senti mal ontem, senti o coração disparar, dor, o choque no coração, ou tonturas, ou sensação de desmaio, porque ontem no meu trabalho fiquei nervoso, nervosa. Eu passei por um momento de estresse. Isso não me deixa dormir, eu fiquei preocupado, fiquei tenso aí. Então, quando você começa a identificar isso, você fala, tá. Eu começo a perceber que existe uma ligação direta entre a minha emoção, aquilo que eu vivo, de bom, de ruim, no meu corpo, no meu cérebro. E aí fica mais plausível, fica mais factível. Você começa a compreender como que esse hipotálamo aí, regulador, também outras áreas do cérebro, como a amígdala, elas vão ser impactadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, né? É claro que não é uma questão fisiológica a causa, ela é psicológica, né? Mas ela tem uma consequência fisiológica, que são sintomas físicos, psicológicos e emocionais também, né? E isso pode mudar de dia para dia, de momento para momento ainda, e pode durar enquanto você está lutando contra o transtorno de ansiedade mesmo. E aí, esses sintomas podem ser muito mais ruins, porque se parecem, às vezes, com um problema do coração. Aí você fica muito tenso mesmo. E ele pode aparecer também quando você está distraído, quando você está descansando, quando você está fazendo um relaxamento profundo, ou quando você está dormindo muito, ou quando você está acordando. Então, preocupar sobre esse tipo de sintoma pode ainda prevalecer durante esses tempos mesmo, né? E aí, entender esse mecanismo de luta e fuga da ansiedade é fundamental. Porque por que os músculos ficam rígidos? E aí o coração e o músculo, por que ele fica tenso mesmo e às vezes batendo muito rápido?
Por que que essas áreas do corpo são tão afetadas? Por que que você tem aí a pressão sanguínea subindo? Por que que você tem, muitas vezes, um problema no sistema digestivo, né? E você tem, às vezes, a respiração ruim, o coração disparado, e aí tudo isso em função do mecanismo de luta e fuga da ansiedade mesmo. Que ele é um mecanismo que está nos animais e nós mesmos, né? E à medida que você entende esse mecanismo e também a hiperestimulação do organismo com os hormônios de estresse, porque o cortisol e a adrenalina são muito poderosos mesmo. E aí são grandes estimulantes do corpo. O problema não são esses hormônios só, mas é a constância durante muito tempo em excesso no corpo, na corrente sanguínea. Então, à medida que você tem essa resposta de estresse muito ativa, você vai ver que a produção excessiva de hormônios de estresse acontece aí. Então, o sistema nervoso fica excitado, fica desregulado, o sistema nervoso ele pode ficar meio errático, né? E aí causar todo tipo de percepção equivocada, os nervos ficam mais à flor da pele, você tem problemas circulatórios, somáticos, musculares, e aí você tem tudo isso associado ao coração, né? E aí gera uma desregulação homeostática também, né? Esse equilíbrio do corpo fica automaticamente instável. E esse equilíbrio que mantém o ambiente interno, apesar das mudanças do ambiente externo. Então, se essa homeostase fica desregulada, aí você tem muitos problemas mesmo, afetando o sistema nervoso, sensorial, circulatório, o esquelético, o muscular, o somático, o vestibular, causando problemas aí associados ao coração também, né? E como os hormônios mudam, eles têm um papel fundamental nesse equilíbrio do corpo e nas funções do corpo. E eles vão afetar o sistema nervoso, o sistema sensorial, vestibular, e aí você tem esse estresse afetando outros hormônios também. Então, a hiperestimulação, ela vai causar nervosismo, problemas circulatórios, somáticos e também sensórios motores, né? E aí você vai ter problemas aí aumentando no coração, né? E você tem problemas no sono, com muita fraqueza, muita fadiga, e essa hiperestimulação vai interferir no sono o tempo todo, você vai estar muito agitado, você não consegue dormir direito, e com o corpo muito pesado e mais rápido que o normal, e esse sono disruptivo e com fadiga vai afetar o sistema nervoso, o sistema somático, circulatório, muscular e o sistema sensorial também, causando sintomas associados ao coração. Então você tem todo esse envolto do organismo com problemas crônicos ao coração relacionados à ansiedade, né? E aí lembra, isso é tratável, né? Não é grave. Claro que se você tem alguma cardiopatia, se você tem algum problema do coração, de saúde física, médica, aí sim a ansiedade ela vai causar aumento desse problema médico. Mas não havendo nenhum problema médico, se você tem saúde ok do coração, fica tranquilo. Esse sintoma da ansiedade parece que é grave e não é. E aí você pode estar cada vez mais se sentindo seguro e tranquilo. À medida que você se sente seguro e tranquilo, isso vai gradativamente mudando e você vai diminuindo esses sintomas mesmo, né? Então, as preocupações sobre sintomas do coração são sintomas comuns da ansiedade. E isso pode estar ligado a outros fatores também de comportamento. O medo de sentir dor, de sofrer, o medo da morte, o medo de que tem além da morte, né? O medo de você deixar as pessoas queridas para trás, você não ter nada para pensar, você vai catastrofizar também o que está acontecendo, você não consegue conter a preocupação, um perfeccionismo muito grande que as pessoas com ansiedade têm, uma intolerância ao desconforto, e fica você ali fazendo ruminações emocionais, e o medo de perder a autonomia, perder o controle, que é muito comum mesmo, né? Então, assim, essa preocupação com os sintomas do coração estão associadas com esses outros fatores aqui, né? Porque quando você cultiva esse tipo de medo, né? O medo, o famoso medo da morte, as catastrofizações, e ainda aliado com o perfeccionismo que as pessoas com ansiedade têm, isso acaba trazendo para você um nível de estresse, de aceleração no organismo muito grande mesmo. E aí fica a sensação de que você pode perder o controle e pode ir para o hospital e passar mal, e lá você não ter recurso e talvez morrer mesmo. Então, toda essa fantasia, né, essa preocupação que é legítima, né? Não é uma preocupação em vão, é uma preocupação legítima, com certeza. Ela vai trazer todo esse desconforto e, claro, vai trazer aí o coração bastante alterado nesse sentido mesmo. E aí é importante essa compreensão, né, gente, do que está acontecendo,
E aí, as pessoas muitas vezes ansiosas, não só as pessoas com ansiedade, mas em geral, algumas pesquisas mostram que o ser humano ele não valoriza muito o sono, né? E as pessoas com ansiedade menos ainda. A sensação de que o sono é perder tempo. E, na verdade, o sono é um grande reparador da nossa saúde. Sem o sono, a gente não conseguiria produzir, não conseguiria viver, não conseguiria relacionar, não conseguiria estar em pé, né? Então, é muito importante essa valorização do sono e das 8 horas de sono, né? Não adianta você dormir 5, 6 horas, tem que estar valorizando 8, 9 horas de sono mesmo. Nós precisamos desse sono, que é um grande reparador da nossa saúde. Lembrar vocês que outras causas podem gerar também sintomas de ansiedade, medicações, drogas recreativas, estimulantes, né? O cansaço, a hiper ou hipoventilação, baixo nível de açúcar no sangue, deficiências nutricionais, desidratação, né? Mudanças hormonais na menopausa, no período pré-menstrual, no período menstrual. Então, todos esses momentos também causam esses sintomas de ansiedade mesmo. E aí, isso traz uma angústia muito grande, né? Muita tensão. Tem pessoas que não sentem sintomas de ansiedade no coração, mas as pessoas que sentem ficam muito desesperadas, porque a sensação física de você ter uma deficiência ali, parece que é como se você tivesse com o coração enfraquecendo, ou o coração batendo mais rápido, e ele quase explodindo, aí parece que você vai morrer mesmo, né? Porque o coração é muito sensível mesmo. Mas à medida que você também vai compreendendo o mecanismo da ansiedade, que você vai pouco a pouco se tratando, e aí com a psicoterapia principalmente, você vai conseguir ficar mais tranquilo e aí gradativamente os sintomas vão desaparecendo pouco a pouco mesmo. Então, tem que ter muita calma, muita paciência para entender esse mecanismo e saber como que ele atua no seu corpo mesmo. E o sintoma dos choques no coração, eles vão sendo reduzidos à medida que a hiperestimulação do organismo vai reduzindo também, né? Então você tem que ter muita fé na prática da recuperação, das estratégias que a gente fala aqui no canal. Você realmente entender as causas, os fatores que estão causando a sua ansiedade e buscar recuperar os gatilhos, também eliminar os gatilhos que são fatores que aumentam a ansiedade e que prejudicam a sua recuperação. E dar ao seu corpo tempo para ele recuperar. Permitir que a recuperação estabilize um tempo. E aí, gente, é sempre lembrar que você precisa identificar a situação que está te trazendo mais angústia, mais estresse, mais ansiedade, né? Depende se você vive uma situação familiar ruim, ou um trabalho ruim também, excesso de trabalho, ou uma relação tóxica. Então, ou você vive fora do país aí, numa cultura totalmente diferente da sua, trazendo muita angústia para você, e é difícil conviver com isso. Então, é importante identificar esses fatores, e muitas vezes, se esses fatores não são eliminados, a ansiedade continua, né, atuando no seu corpo mesmo, porque você não não eliminou a causa, né? A causa continua ali atuando em você. Por isso que é importante. Opa, saúde. É importante entender o mecanismo da ansiedade e você conseguir tratar cada vez mais, né? E à medida que o corpo recupera da hiperestimulação, você para de exibir, de ter os sintomas crônicos, incluindo esses sintomas do coração. Então, os sintomas desaparecem quando o corpo volta ao normal e não tem uma hiperestimulação mesmo, né? Agora, infelizmente, não tem cura rápida para isso, causada pela hiperestimulação. Eliminar esse excesso de hormônios de estresse exige de você prática regular, meditações diárias, relaxamentos, por um longo período do tempo, para o corpo voltar ao normal, né? E aí, todos os sintomas da hiperestimulação, eles vão trazer níveis do corpo associados a esses sintomas tão ruins e deselegantes. Me vê a palavra deselegante, lembrei da Sandra. Ela fala deselegante, não é isso? Sandra Ayenberg, né? Lembrei dela aqui agora. Então, é importante a gente ter essa consciência de que é com calma, com paciência. Agora, se você continua com os gatilhos do mecanismo de estresse, e aí você não muda isso, você não identifica, fica bastante difícil você tratar e curar. E aí os níveis de estresse não vão ser reduzidos e você não vai ter o trabalho de recuperação acontecer mesmo. Por isso que eu falei que é importante identificar a causa e eliminar a causa da ansiedade, né? Porque cada vez que você elimina, aí você diminui a hiperestimulação e o corpo vai se recuperando
pouco a pouco, gradativamente, né? E lembra, a aceitação passiva dos sintomas, no curto período, vai permitir para você persistir no tratamento sem reagir a ele, sem resistir, sem preocupar, sem lutar contra, né? A aceitação aqui, gente, a aceitação radical, já fiz live sobre isso, vídeos, não é você resignar, tipo, Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você assim. É você entender que nesse momento da ansiedade, não vale a pena lutar contra os sintomas, eles não desaparecem rápido. Por isso que é importante você se entregar e navegar, e mergulhar, e nadar nessa onda. Pegar essa onda dos sintomas, deixar... Veja aquela metáfora, quando a gente está no mar, vê uma onda grande, o que você faz? Você mergulha embaixo. Porque quando você mergulha embaixo, a onda não te dá aquele capote, né? É assim com a ansiedade. Mergulhe embaixo aí das suas dores emocionais. Deixa ela acontecer. Eu sei que não é fácil, porque, lógico, a gente, como ser humano, a gente quer ficar livre da dor. Né? A gente não quer desprazer, a gente quer prazer o tempo todo. O cérebro, muitas vezes, ele foge mais do desprazer do que até aceitar o prazer. E aí, entender isso também ajuda a ter calma e paciência. Não tem problema nenhum você querer chutar o balde, não aguento mais, quero ficar livre disso, não quero mais nada de ansiedade, não suporto mais, quero morrer, né? É comum isso. Mas tudo bem, você pode expressar essa inquietação, essa indignação, mas entendendo que é lento, é gradativo, que você vai se libertando disso. Mas vai libertar, né? E à medida que você vai acumulando os efeitos da sua recuperação, do seu trabalho de recuperação, você produz mais resultados na estrada mesmo, né? Então, essa hiperestimulação, ela vai sendo diminuída e você tem cada vez mais saúde e bem-estar, né? Então, quando você para de lutar contra, o corpo começa a recuperar, né? Então, você focar nas suas sensações, nos seus sintomas, faz com que eles pronunciem mais, né? Porque quando veja as pessoas que fazem a aferição da pressão arterial o tempo todo, elas ficam mais tensas, mais nervosas, né? É claro que mudar esse hábito não é fácil, a gente fica meio compulsivo ali, meio obsessivo com esse comportamento. Mas identificar que esse comportamento é obsessivo já é um grande parte. Então, se você quer diminuir esse impacto, é treinar a sua atenção em outro lugar, com uma distração, com seus hobbies, você ter prazer em atividades calmas, fazer relaxamentos profundos, prazer em memórias e experiências, né? E aí, tudo que você puder fazer para diminuir essa excitação do corpo vai te ajudar nessa recuperação. Então, você tomar um banho gostoso, morno, né? Você vai relaxar o corpo e o sistema nervoso e vai reduzir a tensão muscular. Né? Uma massagem que você faça com você mesmo, com um profissional, ou o seu cônjuge, ou namorado, namorada, fica agradável e você também ajuda a diminuir essa tensão física muscular. Você ouvir uma música agradável, uma música leve, que possa te relaxar os músculos, o corpo, né? Uma caminhada leve também, que você faça, sem ficar pensando em coisas ruins, e olhar a atenção ao seu redor, você boiar numa água também, né? Numa piscina, você está boiando, numa boia, ou você mesmo com o seu corpo, e aí você ainda brincar com as ondas aí do mar, né? E não reagir aos sintomas. Claro que os relaxantes musculares podem, às vezes, ajudar, mas não é o principal tratamento, né? E aí você vai gerenciando essa dor aí muscular, que é do coração também, com mais calma, né? Com mais tranquilidade mesmo, né? Então, à medida que você vai conseguindo reduzir o estresse com essas estratégias, e também, claro, procurar uma fisioterapia e conter essa preocupação, uma psicoterapia também. A fisioterapia também é bom, e a psicoterapia é essencial também, porque você vai entender as causas da sua ansiedade, você vai estar gradativamente ficando mais seguro de você mesmo. Quando você fica mais seguro, você fica mais empoderado, mais autônomo, você toma decisões mais favoráveis para você, você vai buscando maior equilíbrio, aí você vai se sentindo equilibrado e os sintomas vão sendo eliminados pouco a pouco, né? Então, compreender isso é muito importante para a gente poder ir libertando dessa roda viva, desse looping que é a ansiedade. Quando você vai conseguindo relaxar e se concentrar e ficar mais focado em você, na sua saúde, no seu bem-estar, você como centro da sua vida, aí você vai conseguindo se recuperar. E lembra, a ansiedade, ela pode ser considerada aí
uma amiga sua, né? Ela está dizendo para você ficar em alerta. Alguma coisa não está legal na sua vida. E aí você precisa cuidar para poder gradativamente ir tratando disso. Então, não deixa a ansiedade ser um monstro, né? Que está te apavorando. Ela, na verdade, é um alerta do seu corpo para poder você se defender e criar melhores condições de saúde para você mesmo. Tá? Eu vou começar a responder algumas perguntas. Eu vou deixar também o link aqui, se você quiser participar ao vivo comigo aqui da live, aparecer comigo, você pode ser por voz ou por imagem, eu coloquei o link aí e você pode acessá-lo. Deixa eu afixar esse link também. Aqui, ó, fixei agora aí. Se você quiser entrar comigo na live ao vivo e falar da sua dúvida, falar dos seus sintomas, compartilhar a sua vivência, você pode clicar no link e você entra